Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Estamos em mais uma aula da nossa matéria, GED 72, onde falamos sobre os princípios macroeconômicos. Hoje nossa aula será sobre o capítulo 33, que trata de demanda agregada e de oferta agregada. Essa é a primeira parte do capítulo, ele é um capítulo extenso, então nós vamos tratar separadamente em duas aulas esse capítulo, ok? E a nossa pretensão nessa aula é procurar responder algumas perguntas que são relacionadas às flutuações econômicas. E nós precisamos entender um pouco o que são as flutuações e quais as características que elas têm. Como o modelo de demanda agregada e de oferta agregada, ele procura explicar essas flutuações econômicas e entrando mais profundamente dentro desse modelo, nós vamos entender um pouquinho as relações de inclinação entre a curva de demanda agregada e a curva de oferta agregada. Então, nosso objetivo hoje na nossa aula é chegar até esse ponto. E aí, na próxima aula, nós vamos observar isso considerando determinadas posições teóricas dentro da economia. Como introdução, nós precisamos entender algumas questões relacionadas às relações macroeconômicas. A primeira dela é que a gente pode verificar que no longo prazo o produto interno bruto real ele tem uma certa tendência de crescimento, ele cresce. Nós sabemos que se nós analisarmos um horizonte grande de tempo, nós vamos ver que ele está crescendo. Porém, no curto prazo, ele vai acabar flutuando em torno dessa tendência de crescimento. Essas flutuações, elas são dadas por momentos num crescimento mais acelerado do que a tendência normal e momentos onde tem um decrescimento, onde essa flutuação é causada por uma recessão, certo? Recessão é um período de queda da renda real, é um período de aumento do desemprego, ou até chegar num ponto de uma depressão, que são recessões severas, recessões que se mantêm durante determinado período de tempo muito maior do que o normalmente visto em momentos de recessões. São questões mais raras, mas que acontecem em determinados momentos que estão gravadas normalmente dentro da história econômica, certo? Essas flutuações de curto prazo são frequentemente chamadas de business cycles, ou ciclos de negócios. São ciclos onde as pressões da demanda e da oferta, muitas vezes, elas causam sozinhas essas modificações nesse padrão de tendência, que é um padrão de tendência de crescimento no longo prazo. Se nós analisarmos a flutuação econômica, podemos ver aqui nesse gráfico da economia dos Estados Unidos da América, esse gráfico está em PIB real, vamos lá, todo mundo já sabe que é PIB real, em bilhões de dólares de 2005, ele foi retirado do nosso livro de análise. Tá? E as barras sombreadas são as recessões econômicas no qual passaram os Estados Unidos. O que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver a tendência de longo prazo, certo? De 1965 a 2013, que está esse gráfico. Nós temos a tendência de crescimento de longo prazo, mas que foi perturbada em momentos específicos. E essas perturbações, elas são irregulares, ou seja, nós não temos uma regularidade de previsão delas, e por causa dessa irregularidade mesmo, ela é muito imprevisível. Acontece muitas vezes sem que ela seja vislumbrada anteriormente. Ou se foi vislumbrada por alguém, por algum grupo, normalmente esse grupo é minoritário nessa verificação dessa tendência de longo prazo. Então, isso é um fato de flutuação econômica. Um segundo fato de flutuação econômica é que se a gente olha a flutuação e olha variáveis ligadas à demanda da economia, por exemplo, aqui a gente está mostrando o investimento, a maioria das variáveis macroeconômicas vai flutuar junto essa relação. Bom, isso é basicamente um senso comum e é normal entender isso, até porque a macroeconomia é dada pela junção de várias variáveis. Nesse caso aqui, o investimento é uma demanda na macroeconomia, então ele vai flutuar junto. Quando nós temos problemas de situação macroeconômica total, essa flutuação vem forte também nas questões de variáveis ligadas a essa relação macroeconômica. E a última das questões de flutuação econômica é que, quando o produto cai, o desemprego aumenta. Essa relação
também é direta, também é um senso comum, nós conseguimos entender ela de maneira razoavelmente clara, e isso vai ocorrer em momentos de flutuação econômica. Aqui a gente está mostrando nesse gráfico a taxa de desemprego como uma porcentagem da força de trabalho, como ela varia bastante nesses momentos de recessão. Lembrando, são as barras achuradas, ok? Então, essas questões são muito importantes para a gente entender esse processo de flutuação. Vamos lá, continuando. Explicar essas flutuações não é trivial, certo? E as teorias que normalmente procuram explicar flutuações econômicas são controversas. E elas partem de pressupostos muitas vezes que são um pouco diferentes um do outro, certo? E trazem uma dificuldade, uma de interpretação muitas vezes, quando a gente confronta duas teorias ou três teorias. Elas têm controvérsias entre elas, até mesmo, por exemplo, para explicar a crise de 1929, nós temos posicionamentos teóricos distintos dentro dessa explicação. Mas, para nós aqui, na nossa aula de princípios de macroeconomia, nós vamos utilizar um modelo que a maioria dos economistas utiliza, ou parte desse pressuposto, para estudar essas flutuações, que é um diagrama, como nós estávamos estudando na microeconomia também, que é um modelo de demanda agregada e de oferta agregada. Esse modelo é bastante usual e bastante claro para que a gente possa pensar um pouco sobre isso, ok? Vamos pensar então como que funciona esse modelo de demanda agregada e de oferta agregada. Simplificadamente, vamos lá. Para a gente ter um modelo de demanda agregada e oferta agregada, a gente tem falado bastante isso nas nossas aulas, nós precisamos de uma relação entre preço e quantidade. Nós, nesse modelo macroeconômico, nosso preço vai ser o nível de preço da economia, certo? Que nós, de maneira sinônima, vamos chamar de inflação também. O nível de preço vai ser a inflação dessa economia. E a quantidade é dada pelo PIB real que essa economia representa. E como que funciona essa questão entre essas duas variáveis, a nossa relação? Primeiro, nós vamos ter uma demanda agregada, que eu estou falando aqui para vocês, ela é negativamente inclinada. Nós vamos explicar esse negativamente inclinado ao longo agora da nossa aula. E nós temos uma curva de oferta agregada, que eu estou chamando aqui de curto prazo, guarde bem, porque nós vamos trabalhar um pouquinho também como funciona essa oferta agregada, também durante a aula. Então, essas duas relações entre demanda agregada e oferta agregada, ela vai nos determinar um equilíbrio de preço e um equilíbrio de produto, de PIB real. Então, a relação entre essas duas variáveis, essas duas curvas, e a forma como essas curvas elas se movimentam ao longo do tempo, ou dadas determinadas características, vai determinar esse equilíbrio. Vamos lá falar um pouco sobre essas relações dessas curvas. Agora, começar com a curva de demanda agregada. Estou chamando aqui a curva de demanda agregada e falando que ela tem uma relação negativa com o índice de preços. O que a gente está falando aqui? A curva de demanda agregada ela vai mostrar a quantidade de bens e serviços demandados na economia a um dado nível de preço, certo? É a mesma relação de uma curva de demanda de qualquer mercado da microeconomia. Então, para dado nível de preço, se o nível de preço está em P1, eu vou ter um nível de economia, de quantidade de bens e serviços demandados naquela economia, que é igual a W1. Se eu aumento o nível de preços, o meu nível de produto vai cair. É isso que eu estou falando que a curva de demanda agregada ela identifica. Essa relação era muito clara para o nosso entendimento quando demos o curso de microeconomia, quando vocês tiveram o curso de microeconomia. Por que ela é clara? Porque é muito claro a gente entender que existe redução de demanda quando existe aumento de preço num mercado específico. Para o nosso caso de macroeconomia, a gente precisa explicar um pouco mais por que isso acontece. E essa explicação, ela vai nos passar justamente pelas características que existem na demanda agregada da macroeconomia. Vamos relembrar essas características. Primeiro, relembrando nossa receitinha de bolo que a gente sempre passa. Produto interno bruto, ele é igual ao consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações líquidas, certo? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que a relação da demanda de uma economia é dada pela demanda do consumo das famílias, pela demanda do investimento, pela demanda dos gastos do governo e pela demanda das exportações líquidas.
Nesse caso que nós estamos estudando aqui de demanda agregada, a gente vai supor e vai assumir que os gastos do governo eles não mudam. Essa reta, o que isso significa? Essa reta de demanda agregada, ela está sendo feita para uma relação onde o gasto do governo não muda, mas as demais variáveis vão mudar, certo? Então, se os gastos do governo não mudam, a gente, para entender a inclinação da DA, a gente vai ver como mudança em P vai afetar as demais outras variáveis da demanda agregada, para entender essa inclinação negativa. Então, vamos fazer para consumo, para investimento e para exportações líquidas. Vamos entender como que o preço muda consumo, como que o preço muda investimento e como que o preço muda exportações líquidas. É bastante simples, mas vamos lá, cada um por vez. O primeiro deles, consumo. E o consumo, a relação entre preço e consumo é chamada de efeito riqueza. Por quê? Porque, simplificadamente, vamos supor que P aumenta. Vamos supor que o preço de uma economia aumentou de maneira... uma suposição de um aumento unilateral do preço. Se o preço aumenta, nós podemos entender que os reais que nós temos para comprar bens e serviços, a gente vai comprar menos bens e serviços, porque o preço daqueles bens aumentaram. Então, nossa riqueza real é menor. Ou seja, por mais que meu salário não mude, por mais que eu tenha um salário fixo, um salário monetário, ou por mais que eu tenha uma riqueza, que é o salário mais todos os bens que eu tenho, que possuo na economia, a minha riqueza, se a minha riqueza monetária não modificou, mas a minha riqueza real, ela vai diminuir, porque o preço aumentou. Então, se eu comprava uma cesta de bem X, agora eu não consigo mais comprar aquela cesta de bem X. Então, eu me sinto mais pobre, eu me sinto com menos dinheiro. E esse sentimento, ele vai levar a uma redução de consumo, certo? O aumento de P vai levar a uma redução de consumo. E não é um sentimento especificamente, não estou falando de sentimento aqui num modelo anedótico. Mas nós entendemos que se P aumenta, eu realmente não tenho como consumir mais, porque a minha riqueza monetária está fixa e vai cair, então, a minha riqueza real. Então, esse é o primeiro efeito. É o primeiro efeito da relação. P aumenta, C cai, ok? O segundo efeito é o efeito que vem da taxa de juros da economia. Então, a relação entre o preço e o investimento, porque o investimento que está ligado à taxa de juros. Suponha novamente um aumento de preço. O que leva a esse aumento de preço? Esse aumento de preço vai dizer que para eu comprar bens e serviços eu vou precisar de mais dinheiro, certo? E esse aumento de preço vai me dizer que para eu comprar mais dinheiro, para eu ter esse dinheiro para comprar mais, eu vou ter que trocar a minha relação entre consumo presente e consumo futuro. Vamos supor, vamos pensar, eu preciso comprar mais bens agora. Mas para eu comprar mais bens agora, dado que a minha riqueza monetária está fixa, eu tenho que fazer uma troca entre consumo presente e consumo futuro. Para eu aumentar o consumo presente, eu tenho que diminuir o consumo futuro. Para eu diminuir o consumo futuro, eu vou vender títulos ou outros ativos que eu tenho. Se eu vendo títulos ou outros ativos que eu tenho, num modelo de fundos emprestáveis, a gente vai ver que essa redução da participação ele vai aumentar a taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros tem um resultado no qual o investimento cai. Lembrando aqui, o I tem relação negativa com a taxa de juros, o mercado de fundos emprestáveis, certo? Vamos lembrar lá da nossa aula, se vocês quiserem jogar até no diagrama de fundos emprestáveis, vocês vão ver como esse movimento ele funciona. Então, ponto 1, efeito riqueza. P aumenta e C cai. Ponto 2, efeito taxa de juros. P aumenta e cai, ok? E por último, o efeito taxa de câmbio, que é a relação entre preços e as exportações líquidas. Supondo, novamente, um aumento de preço. O que acontece com o aumento de preço? Lembrando do efeito taxa de juros, a taxa de juros tende a aumentar. O preço aumenta, a taxa de juros aumenta. Se a taxa de juros aumenta, lembrando de nossas aulas de economia aberta, o que vai acontecer? Vai acontecer que os investidores estrangeiros vão procurar mais os títulos brasileiros. Vai aumentar a demanda por reais no Brasil. E essa maior demanda por reais vai apreciar a taxa de câmbio. Lembrando da relação de novo aqui, tá vendo como a nossa matéria é toda conectada da aula passada? O aumento da taxa de juros, ele tem um impacto, ou seja, a relação nesse mercado de fundos emprestáveis tem um impacto no mercado da taxa de câmbio, que vai apreciar essa taxa de câmbio, e essa apreciação da taxa de câmbio vai ter um efeito sobre as exportações líquidas, porque as exportações brasileiras vão ficar mais caras para o resto do mundo, e as importações vão ficar mais baratas. O que isso faz com a exportação líquida?
Diminui a exportação, aumenta a importação. Ou seja, as exportações líquidas caem, o resultado cai relativamente. Eu tenho um resultado menor. Então vejam que os três efeitos, sumariamente, eles caminham para o mesmo lado. Então vamos pensar, ó, eu estava falando sempre de P aumentando e os efeitos caindo. Então se eu tenho uma relação de DA específica, um aumento em P, ele vai reduzir a quantidade de bens e serviços demandados por causa dos três motivos. Primeiro, por causa do efeito riqueza. Quando tem um efeito riqueza, o C cai. Segundo, por causa do efeito taxa de juros. Aumento da taxa de juros, cai investimento. E terceiro, por causa do efeito da taxa de câmbio, porque aumenta a taxa de juros, aprecia o câmbio, reduz os resultados das minhas exportações. Então, esses três efeitos caminham junto. E eu sei que eles caminham junto para forçar uma redução da demanda. Então, para mim, hoje, na nossa aula, na nossa discussão, é muito difícil a gente falar qual efeito é mais forte dentro de um setor específico. Desculpa, dentro de uma economia específica. Nós não vamos entrar nesse ponto para a nossa discussão. Mas é lógico que esse ponto é pertinente. Se você estiver fazendo uma avaliação de longo prazo, de evolução do crescimento do PIB, esses efeitos eles vão ser muito importantes para a gente entender quais são os principais definidores em determinado momento, ok? Da redução do nosso PIB. Mas ficamos sabendo que os três caminham conjuntamente. O caminho normalmente é o mesmo para dizer que há essa redução. Fica indicado, então, por que a curva de demanda agregada tem uma inclinação negativa. Para a gente tá claro e a gente trabalha ela agora com esse tipo de inclinação. Vamos pensar agora como essa demanda agregada ela pode haver deslocamento nela. Vejam que a gente pensou em uma curva de demanda agregada e a gente falou de determinadas coisas fixas, certo? Então, qualquer evento que mude C, I, G e exportações líquidas, que não sejam mudanças em P, vai deslocar a curva de demanda agregada. Vejam, por quê? Vocês também já aprenderam isso na microeconomia. Quando a gente traça uma curva de demanda agregada, nós traçamos uma curva com determinadas características que são chamadas ceteris paribus, ou tudo demais constante. Então, eu estou mantendo tudo constante, eu só estou vendo como variações no preço variam a quantidade de produtos demandados. Mas, quando eu não tenho mudanças no preço e tenho mudanças nas outras variáveis, eu mudei o ceteris paribus. Eu mudei o tudo demais constante. Então, não é mais tudo demais constante. Agora, essas mudanças elas vão causar o deslocamento na minha curva de DA. Alguma coisa mudou que mudou o padrão de consumo, o padrão de satisfação, o padrão de preferências das pessoas nessa economia, dos agentes econômicos. Então, por exemplo, um boom do mercado de ações pode aumentar a riqueza das famílias, o que vai aumentar C de maneira unilateral, não houve mudança de preço nesse primeiro momento, e vai deslocar a DA para a direita. Tá? Essa é uma posição. Uma outra opção é que o mesmo deslocamento ele pode advir de um aumento de gasto do governo. O governo tinha um gasto fixo, de repente ele resolve aumentar o gasto dele. Esse aumento do gasto também vai promover um deslocamento de DA1 para DA2. Esses são dois casos de exemplos. Vejam que eu estou falando de deslocamento para a direita porque é aumento de demanda. O que acontece? Ao mesmo nível de preços, agora as pessoas tendem a consumir mais. Na relação 1, tá? Relação 1. Na relação 2, eu estou falando que para o mesmo nível de preços, o governo aumentou a faixa de consumo dele. Então também gera um aumento do deslocamento. Uma diminuição de demanda seria o efeito contrário, seria deslocar a demanda para a esquerda com uma redução dos gastos do governo, tá? Com uma redução no mercado de ações, uma queda do mercado de ações, diminuindo a riqueza das famílias, seria o efeito contrário. Nesse próximo slide agora, nós chamamos atenção para várias questões que podem modificar a curva de demanda agregada, definindo especificamente mudanças em C, mudanças em I, certo? Que são mudanças que provocam a mudança na curva de demanda agregada. Então, esses pontos aqui são mudanças em C e mudanças em I. Então, qualquer preferência de consumo e poupança, qualquer boom, qualquer aumento ou diminuição de impostos que modifique a riqueza do consumidor vai mudar C. Mudança em I é qualquer nova modificação do padrão de investimentos, que vai modificar a quantidade de possibilidades de investimento na economia. Expectativas são muito importantes, pessimismo, otimismo de mercado de longo prazo,
taxa de juros, a política monetária que advém da taxa de juros, os incentivos da forma de investimento. Tudo isso a gente já tem falado em aulas anteriores e a gente está colocando aqui como uma justificativa para essas mudanças na demanda agregada. E outras variáveis que podem mudar são mudanças em G, certo? Que são gastos do governo federal, são gastos dos governos estaduais e municipais e mudanças nas exportações líquidas, valorizações, desvalorizações de câmbio, booms e recessões em outros países. Se o país está crescendo muito, a gente tem um crescimento que pode ser considerado também para a nossa economia, porque a nossa economia, por exemplo, pode ter uma matriz de exportação muito grande para esse país, e isso empurra nessa economia para crescer junto com ele. Então, todas essas mudanças, elas são mudanças que vão deslocar a nossa curva de demanda agregada. Ao longo da matéria, ao longo das nossas discussões, durante nossas aulas, a gente vai discutir mais sobre cada uma dessas questões e como que elas podem fazer esse afetamento na demanda agregada. Um outro ponto, agora mudando da demanda, deixando a demanda quietinha ali, indo para a curva de oferta agregada, são as curvas de oferta agregada. E aí a gente vai ver que tem alguma diferença no como a gente vê a oferta agregada, diferentemente da demanda agregada. Primeiro, a curva de oferta agregada ela vai mostrar a quantidade total de bens e serviços que se produzem na economia em um determinado período de tempo, tá? A um dado nível de preço. A curva de oferta agregada, porém, em relação ao que a gente está acostumado na microeconomia, ela pode ser positivamente inclinada no curto prazo, mas ela pode ser vertical no longo prazo. Pode ser não, ela será, desculpa, usei a expressão errada. Ela será vertical no longo prazo. E aí agora a gente precisa entender por que que isso é verdade. Por que que essas relações são verdades? Vamos começar a pensar na curva de oferta agregada de longo prazo. Vamos pensar então na curva de oferta agregada de longo prazo, como ela funciona. Estou falando que ela é verticalmente inclinada, ela é fixa, ou seja, ela não vai variar. Por que que isso é verdade? Porque nós vamos utilizar aqui esse contexto e entender que existe uma taxa natural de produto. O que que significa isso? É um produto que uma economia produz quando o desemprego está na sua taxa natural. E essa taxa natural de produto também é chamada de produto potencial ou produto de pleno emprego. Isso significa que é um produto que é o máximo que eu consigo produzir. Por que que ele é o máximo? Porque vamos pensar o seguinte, esse produto natural, esse produto de pleno emprego, ele vai ser determinado pelo estoque que eu tenho nessa economia. O estoque do quê? De fatores de produção, certo? Lembrem dos fatores de produção? Nós tínhamos os fatores de produção na nossa aula 1 que nós falamos, que é capital, trabalho, certo? E recursos naturais, que nós estamos utilizando com mais frequência. E esses são um estoque de capital que está dado numa economia. Se eu pego a economia brasileira hoje, qual que é o estoque de capital que tem nessa economia? Qual que é o estoque de trabalho? Quantas pessoas trabalhando? Qual é o estoque de recursos naturais? E tudo isso dado um determinado nível tecnológico. Tecnologia não modifica da noite para o dia. Então, para um determinado momento do tempo, eu tenho um nível tecnológico que está dado. Então, se isso está dado, um aumento em P ele não vai afetar nada disso. Porque ele não produz impacto na taxa natural, no produto de pleno emprego. O produto está dado, eu não tenho como aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, eu não tenho como aumentar a quantidade de capital nessa economia, porque ele tem um estoque específico. Então o P não vai modificar o que pode fazer isso no longo prazo, porque aquilo é o máximo que eu consigo fazer dentro dessa economia. Isso é o que se chama de dicotomia clássica, ok? Isso é um padrão, é um meio de visão clássico que nós vamos ver que na próxima aula, normalmente ele é trazido até por curto prazo no entendimento da visão clássica, tá bom? E, dado que eu não posso modificar isso no curto prazo, no longo prazo é dado, como que isso pode se deslocar? Ele vai se deslocar? Sim. Apesar de eu falar que o estoque está dado e que ele é vertical e que o preço não vai modificar, pode ser que qualquer evento que mude essas características do pleno emprego vai modificar a oferta agregada de longo prazo. Por exemplo, o que a gente está colocando aqui, uma imigração. Migração vai aumentar a força de trabalho, ou seja, vai aumentar os fatores de produção. Isso poderia deslocar a minha oferta agregada de longo prazo para a direita, certo? Aumentando a minha capacidade de oferta de longo prazo dessa economia. Então, isso vai fazer esse deslocamento de longo prazo. Novamente, voltando aqui, como a gente fez com a curva de demanda agregada, vamos fazer com a curva de oferta agregada de longo prazo. Como é que ela pode deslocar?
Mudanças em L ou na taxa natural de desemprego. Mudança em L que eu falei, uma imigração, certo? Outra pode ser aposentadoria de pessoas. Aqui o livro fala dos baby boomers, que são um grupo de pessoas nascidas logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi um aumento muito grande da taxa de natalidade. E isso criou um aumento de L muito grande, principalmente na economia dos Estados Unidos. Esse aumento de L aumentou a capacidade da oferta agregada de longo prazo na economia norte dos Estados Unidos. Desculpa. Mas em algum momento, quando essas pessoas começam a se aposentar e a taxa de natalidade não se modificou tanto depois, ou caiu até, do que a taxa do baby boomer, isso vai diminuir a capacidade de trabalho na economia dos Estados Unidos, o que pode deslocar a curva de oferta agregada de longo prazo para a esquerda, reduzindo a curva de oferta agregada. Ou a gente pode pensar em algumas políticas do governo, de aumento do emprego, de modificação da taxa natural de desemprego, isso a gente fala também em outras aulas, tá bom? Pode ser também causada por mudanças em capital ou mudanças do capital humano, certo? Estou chamando atenção aqui para algumas questões específicas. Pode ser um aumento de investimento em fábricas, em novos equipamentos, um aumento do número de graduados na economia que possa ser absorvido por essa economia. Esses graduados vão trabalhar em serviços melhores, serviços mais produtivos. Pode ser por eventos cataclísticos, algumas fábricas destruídas por tragédias, isso modifica capital e capital humano. E pode ser também por mudanças em recursos naturais. Descoberta de novos minerais. Eu descobri o pré-sal no Brasil. A descoberta do pré-sal no Brasil permitiu um novo produto de pleno emprego no Brasil, porque eu teria uma nova capacidade de extração de minerais que eu não tinha antes com o estoque que eu tinha. Mudança de padrões de temperatura também pode ser muito importante, porque as mudanças da temperatura, ou seja, o advento de mudanças climáticas, pode reduzir a capacidade de produção de recursos naturais, diminuindo o meu produto de pleno emprego, o que ainda é um assunto que está em voga, que é bastante discutido hoje em dia na economia do mundo como um todo. E por último, mas não menos importante, talvez, e na verdade até mais importante, são as mudanças tecnológicas. Um avanço tecnológico é o principal motor do deslocamento da oferta agregada de longo prazo. O processo de desenvolvimento tecnológico das economias capitalistas, nas novas formas de produzir novos bens, de produzir bens, nos novos bens produzidos criando novos mercados, são os principais indutores desse desenvolvimento econômico e conjuntamente da oferta agregada de longo prazo, porque ele causa um aumento da produtividade com o progresso tecnológico. Ele causa um aumento de novos mercados com o progresso tecnológico, com maiores valores agregados nos produtos. E isso vai deslocando essa curva, ok? Então, vamos pensar, por exemplo, usar DA e OA para analisar crescimento e inflação. Quando eu falar DA e OA, demanda agregada e oferta agregada. Pensa isso como um aspecto de longo prazo. O que vai acontecendo numa economia em geral? Como que funciona uma economia em geral? Primeiro, como eu falei, um progresso tecnológico ele vai mudando a oferta agregada de longo prazo ao longo do tempo para a direita. Então, se eu tinha uma oferta agregada de longo prazo numa economia, pensa na economia brasileira, em 2000 de um jeito, agora em 2010 ela é diferente, porque o progresso tecnológico permitiu ela mudar. Antes, se eu ofertava determinados tipos de produtos de uma maneira, hoje eu posso ofertar de outra muito mais rápida, muito mais produtiva, no qual eu ganho impacto sobre o meu produto de pleno emprego. E esse progresso tecnológico, ele, por enquanto, pelo menos, nós não conseguimos encontrar um limite para ele. Então, nós temos um processo onde nós vamos aumentando o produto de pleno emprego ao longo do tempo. Então, 2000 foi um jeito, 2010 foi outro, 2020 nós temos uma nova curva de oferta de longo prazo. E, ao longo disso também, nós temos modificações dos padrões de consumo. Por quê? Porque junto com a oferta de novos produtos, nós temos novos padrões de consumo da demanda agregada. Então, nós vamos modificando a demanda agregada ao longo do tempo também. Se eu tinha uma demanda agregada em 2000, eu tenho outra em 2010. E eu tenho outra em 2020. E esse padrão de consumo, ele vai me mostrando que, ao longo do tempo, conforme eu vou modificando a minha curva de oferta agregada de longo prazo e a minha curva de demanda agregada, eu tenho uma relação forte entre as duas variáveis macroeconômicas muito importantes, que são produto e preço. Nós temos um processo de crescente inflação com crescimento de produto.
O que é importante a gente entender que é normal, que é saudável. Por quê? Porque o índice de preços, nós não esperamos, na verdade, que ele seja fixo ao longo do tempo, porque esse processo é natural de economias, de macroeconomias capitalistas. O preço aumenta junto com o aumento do crescimento do produto. É lógico que precisa haver uma relação que seja saudável entre o crescimento dos dois, sem um crescimento exacerbado do preços em relação ao crescimento do produto. Mas é uma relação normal. Então nós convivemos com níveis de inflação positivo. Isso é até razoável e é salutar e é saudável, melhor do que índice de inflação negativo. Ao longo das nossas aulas síncronas, a gente pode discutir sobre essas questões também. Por fim, nessa aula de hoje, vamos pensar na curva de oferta agregada de curto prazo. A curva de longo prazo, a gente falou que ela tinha inclinação zero, ela era vertical, certo? Não modificava. Mas no curto prazo, a gente fala que ela tem inclinação positiva, porque em períodos pequenos, um aumento em P, ele vai aumentar a quantidade de bens e serviços, porque normalmente a economia não opera no pleno emprego, certo? A economia tem uma gordura para queimar, ela tem uma capacidade instalada que normalmente é menor do que a capacidade utilizada. Então eu tenho como crescer um pouco. Pensem o seguinte, eu tenho uma fábrica, vamos supor que minha economia é essa fábrica. Essa fábrica normalmente ela tem uma capacidade instalada, está dada, vamos pensar que tem 3 máquinas nessa fábrica e as pessoas operando. A fábrica normalmente ela não trabalha com a capacidade utilizada no pleno potencial dela. Ela tem uma máquina lá que está de gordura, que ela vai utilizar em momentos de aumento de demanda, certo? Conforme essa demanda for aumentando, ela vai utilizando essa máquina. E ela consegue aumentar a capacidade de produção dela, mas com o aumento do nível de preço. Ela vai aceitar esse aumento de produção, mas o nível de preço vai aumentar. Então pega essa fábrica e joga para a economia como um todo. Isso acontece com frequência. Por exemplo, no Brasil nós temos indicadores do nível de utilização da capacidade instalada. É uma proxy para a gente entender como que essa capacidade está sendo utilizada. Se o nível de utilização está muito baixo, eu sei que eu posso aumentar a produção de uma maneira considerável, mas quanto mais ele se aproxima, menos eu vou conseguir aumentar essa produção. E essa inclinação da curva de OA importa, por quê? Porque se a OA é vertical, flutuações em DA não aumentam o produto e emprego. Ó, eu estou flutuando DA nesse ponto. Isso vai ser importante para a próxima aula a gente entender. Então a gente analisa aqui primeiro, para a próxima aula a gente aplicar isso. Mas, se minha curva de oferta agregada de longo prazo ela é vertical, se minha curva de oferta agregada não modifica, a DA só vai mudar nível de preço. Ou seja, qualquer mudança de DA que a gente falou antes vai mudar só nível de preço. Mas se isso não é verdade, se a OA é inclinada, então mudança de DA afeta produto e emprego. Olha só, agora que eu tenho uma curva de oferta agregada no curto prazo que é positivamente inclinada, um aumento de DA aumenta produto, aumenta emprego, já que aumenta produto. Aumenta nível de preço também, vamos falar mais sobre isso, mas aumenta produto. E uma queda de DA também reduz produto e reduz nível de preço. Então isso importa muito para a gente pensar como que isso vai se desenvolver ao longo das capacidades de modificação de demanda agregada e de oferta agregada. Então fica essa deixa para que a gente possa pensar e começar a pensar nessas relações de demanda agregada e oferta agregada nessa nossa próxima aula. Ficamos de conclusão aqui dessa primeira parte do capítulo 33 que o modelo de demanda agregada e de oferta agregada ajuda a explicar flutuações econômicas. E tem em mente, essas flutuações são desvios da tendência de longo prazo. E aí o diagrama é uma boa ferramenta para ajudar a entender esse fenômeno. Nós vamos continuar nesse processo nas nossas próximas aulas utilizando esse diagrama de demanda e oferta agregada. Ficamos aqui, até a próxima aula.